Olá, meu nome é Ricardo Maia, eu sou produtor cultural há mais de 30 anos. Neste período eu tenho realizado diversos espetáculos de circo, de teatro, de dança, também vários festivais culturais, alguns projetos esportivos, projetos sociais também. E é um pouco dessa experiência prática que nós estamos trazendo aqui neste curso. Apesar do curso ter o nome de Como Produzir um Festival Cultural, ele serve, na verdade, para qualquer tipo de projeto. Pode ser um projeto cultural, pode ser um projeto social, pode ser um projeto esportivo. Esperamos que você consiga ter este acumulado de informações que nós estamos trazendo aqui de uma forma bem sintética para o seu dia a dia, para que você também consiga realizar o seu projeto com pleno sucesso. A ideia aqui é apresentar um conteúdo muito prático, porque infelizmente a gente tem muito pouca bibliografia sobre isso hoje no Brasil e fora também do Brasil. Nos Estados Unidos ainda você encontra alguma coisa, se você pesquisar na internet você vai ver. Mas assim, de um modo geral, eles falam muito de produção executiva para cinema, para televisão, né, para séries, mas pouca coisa falando de um modo geral de produtor executivo. O que eu vou estar apresentando aqui é muito a minha experiência prática. Vou trazer exemplos práticos aqui, não é ideia fazer nenhum tipo de marketing pessoal, mas sim trazer da minha experiência, da minha vivência, para que vocês também possam ter sucesso nos seus projetos e em tudo aí que vocês venham a fazer ligado à produção executiva. Então, vamos começar falando o que é um produtor executivo. O produtor executivo, ele é aquela pessoa que vai coordenar todo o projeto. Então ele que é o principal responsável pela realização. E isso que eu vou falar aqui vale para qualquer coisa. Você pode estar falando, mas o meu projeto é uma peça de teatro. Ou então, não, meu projeto é uma série, é um filme de televisão, é um game que eu estou produzindo, que eu estou querendo realizar. Enfim, para qualquer coisa que você venha a fazer, digamos assim, o esqueleto da produção executiva, do que você precisa fazer para conseguir realizar, é o mesmo. O que vai variar aí mais questão relacionada a atividades e o próprio conteúdo em si. Mas as responsabilidades, a forma, o modus operandi de você fazer isso funcionar e dar certo é o mesmo. O produtor executivo, ele é aquela pessoa que vai coordenar tudo isso. Então, às vezes, o produtor executivo, vamos botar aí no meu caso, tem casos que eu já fui contratado como produtor executivo, já para alguma coisa específica. Então a pessoa já quer fazer um festival e ela precisa de alguém para coordenar tudo. Mas na maioria das vezes eu tenho uma ideia, ou é alguma coisa que eu quero fazer, ou que alguém pede, ou que alguma empresa, e aí é fazer esse trabalho de acontecer o negócio. O produtor executivo, ele é o cara que é o que vai coordenar tudo isso. Então ele vai contratar o diretor, se for o caso, vai contratar elenco, vai contratar roteirista, o curador, é o que vai ver o local, se vai ser realizado, se isso vai ser algum veículo. É ele quem vai, digamos assim, coordenar todas essas operações. E é o que vai cuidar de todo o planejamento disso e sempre com um olho no orçamento. O desafio do produtor executivo é justamente fazer acontecer o projeto no tempo certo, dentro do orçamento, e da melhor forma possível, né? Óbvio. Então, isso é que, vamos dizer assim, que é o grande desafio. Todo o processo, para dar certo, para dar errado, tudo cai em cima do produtor. O produtor é aquele cara que ele tem que perder muito tempo no planejamento. Então, a palavra-chave de qualquer produção executiva é planejar. Planejar, planejar, planejar. Você gastar tempo pensando em tudo que pode acontecer, tudo que você vai precisar para você realizar o teu projeto antes de você começar. Esse, vamos dizer assim, que é o grande desafio e que é a parte mais difícil. O que o produtor executivo faz? Como é que é o dia a dia, né, dele? O primeiro
passo é você ter em linhas muito claras o que é o teu projeto, o que é o teu evento. Se é um festival, se é uma série, se é um espetáculo, se é um festival de rock, se é um sarau poético, se é um projeto esportivo que você vai estar fazendo. Você tem que pensar alguma coisa que tenha o princípio, né, e o fim, e aonde você quer chegar. Então, você começa o teu primeiro exercício produtor executivo de trás para frente. Aonde eu quero chegar, e tudo aquilo você começa a pensar e botar, escrever, tudo aquilo que você vai precisar para você chegar naquele ponto final. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um festival de rock com vários artistas, né, internacionais ou nacionais, ou novos talentos. Então, isso vai estar acontecendo em uma determinada data que você está pensando que é o ideal. Então, vamos olhar o projeto de trás para frente. Para eu chegar, imagina que você faz vamos dizer assim, essa projeção astral, se joga para o último dia, para o último momento do seu evento, que você está olhando para trás, vendo assim, tá ok, tá tudo entregue, tá tudo certo. Tudo aquilo que você está precisando, tudo aquilo que você precisou para realizar o teu projeto. Então você precisou do local, você precisou de entrada do público, eventualmente você vai precisar de arquibancada, você vai precisar de som, você vai precisar de luz, você vai precisar de gente para fazer a cobertura de tudo em vídeo ou transmissão online, você vai precisar de empresas para fazerem o controle de bilheteria de acesso, você vai precisar de logística, você vai precisar de camarim, você vai precisar... Então, tudo isso que você for pensando do que você vai precisar para chegar àquela fase final do evento, você vai colocando, anotando isso no papel. Você vai lembrando e vai colocando. Putz, tenho certeza que eu vou precisar de alguém para fazer autorização junto à prefeitura. Eu vou precisar fazer um evento na rua. Então eu vou precisar de alguém para fazer essa liberação. Eu vou precisar de pessoas para cuidarem de toda a parte elétrica, de engenharia. Essa lista, quanto mais completa ela tiver, menos surpresas você vai ter ao longo do teu projeto. Então eu normalmente começo assim, eu faço primeiro essa lista, esse grande checklist, de todos os itens, procurando separar o que é pessoal, do que é infraestrutura que eu vou precisar, se eu vou precisar construir alguma coisa, se eu vou precisar de marceneiro, se eu vou precisar quanto de gente eu vou precisar de segurança, se eu não vou precisar de segurança, se eu vou precisar de equipamento, se eu vou precisar de som, de luz, de infraestrutura de apoio, van, transporte pessoal. Você pensando o processo teu de funcionamento para as coisas acontecerem até a última etapa final do teu projeto. Então, esse primeiro checklist eu vou lembrando, eu vou colocando. Normalmente isso aí demora alguns dias, dependendo do tamanho e da dimensão do projeto. Um evento maior, que vai acontecer aberto para muitas pessoas, ele demanda um número de pessoas envolvidas, de funções, de responsabilidades maior às vezes do que alguma coisa menor. E aí, mas mesmo assim, quer dizer, tudo que você for lembrando, você vai colocando. Depois, você vai fazendo um segundo exercício de pegar cada item desse da tua lista e fazendo um cronograma. Ou seja, eu vou fazer um evento na rua. Para fazer esse evento na rua, eu vou precisar de uma autorização da prefeitura. Para eu conseguir essa autorização da prefeitura demora um mês. Então, eu já vou colocar lá no meu evento, ponto final dele, vamos supor, daqui a 12 meses. Então, eu já vou marcar a autorização da prefeitura, eu preciso no 11º mês, no 10º mês, né? Se eu vou fazer o evento no 12º mês. E aí eu vou trazendo, né, de trás para frente, as coisas. Bom, se eu vou precisar no 11º mês da autorização da prefeitura, quem é essa pessoa que eu vou estar contratando para fazer essa autorização? Isso tem um técnico, de repente vai ter que apresentar RT, vai ter que apresentar documentação, ele vai demorar um mês para fazer isso. Então eu coloco o 10º mês
eu vou ter essa pessoa para fazer esse tipo de entrega. Quando é que eu vou estar contratando o pessoal de som, de luz, equipe técnica, no 10º mês, no 11º mês? Então, esse checklist que eu fiz aqui dos itens, eu vou preenchendo agora o meu cronograma, né? Então eu vou colocando, eu costumo fazer de trás para frente, que é mais fácil, até chegar ao 0, que é onde eu estou, que é a etapa inicial. Então, todo esse desenvolvimento, vamos dizer assim, da produção do projeto, é toda pré-planejada. Então, até o ponto que você pode chegar num nível de detalhamento. Quanto mais detalhado você conseguir chegar, mais chances você tem da coisa dar certo, de você evitar imprevistos, de você evitar problemas que possam acontecer de uma última hora, que sempre vão acontecer. Mas esse planejamento funciona dessa forma. Então, a primeira etapa, checklist. Segunda etapa, o cronograma. Terceira etapa, orçamento. E aí você vai pegar cada item desse daí e aí vai começar a colocar um preço. Ah, Ricardo, mas eu não sei, não sei o preço, como é que eu vou pesquisar isso? Eu costumo fazer pesquisa de internet, vou ligando para as pessoas, faço consulta aberta, coloco nos grupos de Facebook, coloco grupos de produtores, de contratantes, e vou colocando, gente, estou fazendo um evento e estou precisando de eletricista, estou precisando de marceneiro, estou precisando de carpinteiro, estou precisando de operador de som, estou precisando de operador de câmera, gente que faça gravação de vídeo. E aí o pessoal vai me mandando os orçamentos, pedem, né? Lógico, aí eles pedem um detalhamento do que é, e aí eu vou mandando essas solicitações, e eles vão mandando de volta os orçamentos que eu vou colocando na minha planilha, né? Na minha tabela. Então, essa primeira fase você tem que concluir com o teu checklist, o teu cronograma e o teu orçamento. Esse é um exemplo de checklist, para vocês terem aí uma ideia como é que eu faço. Então, como eu falei, eu vou colocando aqui tudo que eu vou lembrando de itens relacionados ao evento. Quer dizer, da parte aqui de cima, aqui vocês podem ver definição de local, visita técnica, definição de datas, os horários, né, que eu vou fazer o evento, a definição da infraestrutura necessária que eu vou precisar, e aí vale tudo, né? Desde lá coisas relacionadas ao espaço, se vai precisar de obra, se vai precisar de reforma, se vai precisar de tenda, eu vou lembrando e eu vou... Aqui na verdade é só o item. Se eu já tenho uma pessoa responsável, eu já coloco aqui também, né? Então vou lembrando o Guilherme, Beto, Cíntia, sei lá, Eric, eu vou lembrando aqui o nome das pessoas, já vou colocando aqui quem é que vai ficar responsável por isso. Aqui são alguns exemplos de itens, né, para um evento: criação e produção de cenário, projeto de engenharia, ART, que é todo o planejamento necessário para que o evento seja aprovado na prefeitura, principalmente se acontece em algum espaço público, definição dos equipamentos necessários que eu vou precisar, aí vale tudo, desde coisa de obra, trator, às vezes para um evento esportivo vai precisar preparar terreno, ou não, às vezes eu vou precisar uma filmagem, eu vou precisar de equipamentos de câmera, de iluminação. Aqui pelo menos assim, eu anoto primeiro uma ideia geral e se for o caso eu detalho. E se for mais fácil também, vocês podem já ir separando isso daqui por itens, né, por categorias também. Seleção de elenco, se for o caso, staff técnico que eu vou precisar de toda a equipe, se existe uma curadoria, ou um roteiro, ou uma programação do evento, também coloco aqui, logística, hospedagem, transporte, alimentação, comunicação. Aqui eu ainda não vou definir exatamente tudo que eu vou fazer, mas pelo menos lembrar que eu preciso definir isso. Eu preciso ter uma reunião com uma agência, com um publicitário, ou com quem vai fazer a mídia, a comunicação, ou se eu mesmo vou fazer isso, só coloco aqui para eu lembrar que eu vou ter que cuidar disso em algum momento. E aí por aí vai, comunicação, criação e produção do material de divulgação, site, e-mail, preparação do projeto comercial, segurança, assessoria jurídica e tal. Isso tudo aqui, como vocês podem ver, pré-produção, é o que para o produtor executivo ocupa mais tempo.
Na produção, praticamente, depois vai ser a execução do projeto. Aqui eu coloquei também que tem, lógico, vai ter montagem de cenários, se for o caso, venda de ingressos, as próprias apresentações, a alimentação da equipe. Quanto mais detalhes você tiver disso, como eu falei, melhor para você ir para o item seguinte, que é o cronograma. Uma vez definido isso, aí eu começo a fazer o cronograma, como eu falei, de trás para frente. Então, considerando aqui como apresentação, tá vendo? Elenco, apresentações aqui no 12º mês, e aí de trás para frente, o que eu vou precisando? Então, eu sei que no 11º mês, por exemplo, eu vou precisar ter aprovação na prefeitura. Quanto tempo demora o projeto de engenharia? Então no 10º mês eu tenho que estar solicitando o projeto de engenharia. Eu tenho que já ter definido o local logo no primeiro mês. Datas, horários, já tem que ter definidos também no primeiro mês de trabalho, por exemplo, a infraestrutura necessária. O que eu vou precisar? Uma vez definido isso daqui, então eu já posso começar a botar o pessoal para fazer criação e produção de cenário, por exemplo. O projeto mesmo, né, quer dizer, de engenharia, o cara tem que me entregar isso no 10º mês. Então, quer dizer, eu tenho... Aqui eu vou vendo também uma sequência, eu preciso definir o local, preciso fazer visita técnica, preciso já ter o projeto bem definido para passar isso para um arquiteto, para um engenheiro, para me montar o projeto. Os equipamentos necessários eu botei aqui já no 2º mês. Seleção de elenco, uma vez já definido o que é o projeto, como é que vai acontecer, eu já começo a fazer a audição, seleção de pessoal, por exemplo, no 2º mês. Staff técnico, muitas pessoas eu pego no primeiro mês, às vezes você pega primeiro, segundo, terceiro mês, aí você já preenche aqui também os 3 itens, né? Os 3 quadradinhos, roteiro e por aí vai. Quer dizer, eu não vou detalhar aqui, mas serve aqui para vocês terem uma ideia como é que eu monto um cronograma com o máximo de detalhamento possível, que esse aqui é um espelho exato do que eu vou ter de trabalho e o que a minha equipe, a equipe que eu vou estar contratando, vai estar fazendo mês a mês. Então, vocês vão ver que, assim, no final das contas, a parte de produção mesmo é o menos, né? Quer dizer, praticamente eu defino as coisas no último mês, à exceção de divulgação, que você começa, lógico, um pouco antes, né? Mesmo que seu evento seja gratuito, as pessoas precisam saber o que é. Então, você define esse cronograma e passa para todo mundo que vai estar trabalhando contigo, né? Você ter o nome das pessoas responsáveis também te facilita para você, dali em diante, poder cobrar de cada um, né? Esse é a outra etapa. Aí você pode falar, bom, Ricardo, mas como é que de repente eu monto, né, um quadro desse e tal? Tem algum caminho, alguma coisa já pronta? Uma coisa que ajuda muito, no próprio Excel, se vocês olharem, então você vai abrir um arquivo novo no Excel, você já tem aqui embaixo algumas opções, né, aqui de sugestões, né, de negócios, são templates prontos para negócios. Esse aqui, tá vendo? Procurar modelos online, listas, orçamentos. Então, no caso aqui, eu já botei aqui planejamentos de rastreadores e aí eu posso botar, por exemplo, esse aqui que é controlador de projeto. Essa planilha já está pronta. Ela é legal porque você já pode aqui ir botando os itens que você vai lembrando. Você pode, se você quiser, categorizar isso, o que é despesa administrativa, o que é despesa de infraestrutura, o que é despesa de custos administrativos, o que são despesas comerciais, por aí vai, e já atribui o nome de cada um, quando que você estima começar, quando você estima que essas atividades estejam prontas, quantas horas, né, se for o caso aí de trabalhos, duração estimada, né, e aí, de fato, você vai preenchendo dia a dia a atividade de cada um quando de fato a pessoa começou, né? Às vezes tem as intempéries de atraso, você não conseguiu contratar a pessoa ainda, a pessoa só pode começar depois, ou ela conseguiu terminar antes, aí você vai colocando aqui e ele já vai te dando um quadro atualizado de como está a evolução do teu projeto, né? Isso é um negócio legal, também já está, né? Isso daqui também você pode migrar para um calendário maior aqui, onde as pessoas conseguem ver esse planejamento mensal já e anual, quer dizer, dia a dia com as atividades. Isso também eu tirei do próprio Excel, tá? Então, assim, é uma dica que eu uso muito, templates que já estão prontos no próprio Excel.
E aqui é um exemplo de orçamento. A partir daí, as pessoas, com isso daí definido, as pessoas vão te mandando os valores, né? Então, seguindo aqui um exemplo, então eu tenho, por exemplo, artistas, tá aqui, ó, artistas 487 para apresentação, aí tem 18 profissionais, eu ponho já quantidade, unidade, quanto, né, 18 profissionais, vão estar trabalhando durante 2 dias com valor de cachê de 487,08, por exemplo. Isso daqui a gente ou a pessoa vai mandar ou você vai pegar de referência dos próprios sindicatos e associações de classe, às vezes também pesquisa, né, pesquisa de internet, por aí vai, equipe de limpeza, estagiário, cenografia, quanto que vai ter de verba para cenografia, quanto vai ter de figurinos e tal, e aí você vai ter um orçamento do teu projeto. Daí você começa a ter uma primeira ideia, de fato, do que vai ser o teu projeto, quanto tempo de fato você precisa para que ele possa acontecer, sem irrealidades, quer dizer, você não, isso eu consigo fazer. Tem gente que fala assim, isso daí me dá que eu faço em 2 meses. Na hora que você vai colocar na planilha, às vezes você vai ver que não são 2 meses, você vai precisar de 6 meses, às vezes você vai precisar de 1 ano até as coisas acontecerem, até você estar com dinheiro na mão para fazer. E aí você fecha também o teu orçamento, que é de fato quanto que você vai precisar para aquilo, e sempre coloque um item de imprevistos, que eles sempre acontecem, não tem jeito, a gente sempre é pego na mão com algum tipo de imprevisto. Normalmente eu coloco 10% do orçamento total. Então na hora que eu fecho a minha tabela, taco lá 10% no final, para imprevistos, e aí eu tenho um valor que é bem próximo da realidade do que de fato eu vou precisar para conseguir fazer meu projeto. Na segunda etapa, você vai começar a pensar o que pode dar errado. Tem gente que fala assim, putz, mas isso é uma visão pessimista do negócio. Mas é um exercício que é importante para você fazer, para você pensar plano B, plano C e as alternativas que você pode ter na mão. Então, vou dar alguns exemplos. Você vai fazer um evento aberto, né? Você vai fazer um evento na rua, você vai fazer um evento na praça. Pode chover. E aí, como é que você vai fazer? O que você pode pensar em termos de um plano B? Eu posso ir para um ginásio, eu posso já negociar com a prefeitura uma eventualidade de um espaço coberto. Gente, isso pode parecer óbvio, mas não é. O que a gente mais vê acontecendo é projetos cancelados, que acho que as pessoas não conseguem fazer porque não tiveram vamos dizer assim, essa vontade de pensar em alternativas caso alguma coisa desse errado. Artista, então se você vai trabalhar com artista, você vai trabalhar com músico, você vai trabalhar com um elenco, sei lá, com um curador, você vai trabalhar com alguma celebridade, e se a pessoa não puder, se a pessoa não aparecer, você tem uma opção de ter um stand-in, quem poderá substituir essa pessoa, sempre parar e pensar, então olhando cada item da tua planilha e para assim, putz, pior cenário, o que isso pode dar errado, como é que eu posso resolver isso? Essa é vamos dizer assim, um segundo exercício, você vai colocar isso em separado. Então você vai ter, assim, o máximo possível de alternativas já programadas, ou pelo menos, assim, você já sabe. Local, por exemplo, é um grande problema, porque às vezes você monta um projeto, ele vai acontecer num lugar que você acha fantástico, que você acha legal, aí você monta o projeto, até você conseguir montar o projeto, até você conseguir dinheiro para você realizar o evento, seja lá o que for, agora conseguiu o dinheiro, você vai lá ver o espaço, ou fechou, ou não tem mais pauta, não tem agenda para o teu evento, e aí você vai ter que correr que nem louco atrás de outra alternativa. Pode parecer, óbvio, mas assim, comigo mesmo, assim, já aconteceu muito disso. Só para dar um exemplo, eu fiz um projeto com toda essa preocupação, fiz um projeto numa cidade do interior e a gente fez visita, a gente olhou, viu o espaço, dava para a gente fazer, já tinha palco armado, tinha cobertura. A pessoa, puxa, ótimo, tá tudo legal aqui, tá redondinho. Tinha espaço para o pessoal, para o público chegar, passar, sair onde a gente ia fazer a apresentação. Nós não reparamos que o espaço ele ficava no final de uma rua bem inclinada.
E justamente nesse dia choveu torrencialmente, assim, um absurdo, a ponto da água vir, chegar, passar e passando por aqui e ir levando. Levou cenário, levou figurino, levou coisa que depois a gente teve que catar quase lá embaixo no rio. Som, equipamento de som quase que estragou, quer dizer, o que foi isso? Falta de planejamento. Então, agora que você já tem a sua planilha, já tem o checklist, você já sabe quem você vai ter que contratar, então agora é hora de você parar e começar a negociar com esse pessoal. Então, você vai ligar, né, para... o meu primeiro da lista, sei lá, é engenheiro, que eu vou precisar para montar toda a planta do meu projeto. Então você vai ligar, você já vai ter os orçamentos, e aí você começa a ligar e negociar com eles. Né? Se você conseguir juntar mais a mesma empresa ou o mesmo profissional, conseguir te atender em mais itens que você precisa, você pode fechar um pacote. Então, eu vou dar um exemplo. Tem casos que eu contrato o diretor. Um diretor me mandou um orçamento que cobraria 25 mil para dirigir um espetáculo. E o roteirista, 10 mil. Então, eu já negocio com o diretor. Eu falo, olha, eu não tenho esse dinheiro todo, consegui 20 mil, mas você dirige e faz o roteiro para mim? Ou a gente faz 25 mil, mas você faz para mim a direção e o roteiro também. Então, quer dizer, você procurar acumular funções, né, que você vai precisar para a mesma pessoa, para você tentar fechar pacotes. A tua ideia é fazer sobrar. Então, quanto mais dinheiro você conseguir sobrar no final do teu orçamento, mais tranquilidade você vai ter para fazer o projeto. E é óbvio, né? Quer dizer, dependendo da tua negociação com quem está te contratando, ou se você é o próprio realizador do projeto, criador e realizador do projeto, é mais dinheiro que vai sobrar para você também, né? Então, é bem melhor. Essa negociação com os fornecedores, ela acontece já naquela fase onde você já tem o dinheiro, né? Então, uma vez feito o orçamento e o projeto todo definido, e a gente vai estar falando até um pouco disso com mais detalhes aí no próximo módulo, mas você já tem um projeto e você já tem o dinheiro para fazer acontecer, é a hora de você chegar e começar a contratar essa turma toda. E contratar significa isso, você apertar, né, orçamento, fechar com os caras, fazer com que eles acertem dentro do valor que você quer, né? E às vezes é o caso realmente, puxa, eu queria muito você, mas infelizmente eu não vou conseguir por causa do preço, vou tentar uma outra pessoa. E às vezes no meio do caminho, né, a pessoa, não, em um determinado momento ela não podia trabalhar para você por aquele preço, mas na hora que efetivamente você vai contratar, o cara está sem trabalho e aí ele topa ganhar um pouco menos para ter trabalho, ou às vezes para trabalhar com você. Se você tem um projeto que vai ter visibilidade, que vai ter nomes importantes, às vezes as pessoas querem entrar no projeto meramente por causa da visibilidade que o projeto vai ter, para ele estar associado, porque isso também acrescenta para o currículo dele. Então, esse tipo de coisa você utiliza na negociação. Uma vez feito isso, você vai para os contratos. Por favor, sempre que vá contratar um fornecedor de qualquer tipo, coloque um contrato. O contrato ele vai dizer quais são as responsabilidades, qual o valor, qual a forma que você vai pagar. Isso é muito importante porque o que mais acontece em uma produção, e aí eu estou falando de qualquer tamanho e de qualquer coisa, na hora que você vai cobrar uma pessoa, o cara fala, mas isso não é responsabilidade minha, isso daí é de outra pessoa, isso é do fulano, isso é do cicrano. Isso foi mal decidido na hora, foi mal definido na hora de contratação. Quer dizer, na hora que você vai contratar, você tem que chegar e já colocar tudo de fato o que você vai precisar daquela pessoa. Então, se ele... e às vezes, e tem que abrir o jogo mesmo. Quando você tem, por exemplo, o interesse de fazer uma companhia, você vai contratar o artista e você vai ter que falar para ele, olha, você vai estar contratado aqui, mas aqui você vai atuar, mas você também vai limpar o chão, você vai cuidar do cenário, você vai carregar suas coisas, você que vai cuidar da sua maquiagem.
Essas coisas já têm que estar, essas coisas têm que estar muito claras na hora que você contrata qualquer profissional, para não ter a surpresa depois a pessoa falar, ué, mas isso daí você não me contratou, eu não, sabe, eu não, então eu não vou fazer isso. E aí você fica com um problema na mão que você vai cobrar uma pessoa e aí o cara vai falar, ah, mas isso aí, meu amigo, é extra, né? Se a gente não tinha combinado, para você me pagar isso daí, tem que ser, para eu fazer isso daí, agora eu vou te cobrar um extra. E aí, para evitar essas surpresas, é bom, na hora da contratação, você já deixar tudo muito claro e por escrito. E não tenha medo de pedir coisas. Esse é o momento de você pedir. Não é depois, quando o cara já está fazendo o negócio. Mas essa é a hora de você chegar e falar assim, fulano, olha, eu vou precisar que você faça isso, que você faça isso, que você faça aquilo, que você me ajude nisso. A não ser que seja uma pessoa que já te conhece, que já está acostumada a trabalhar contigo e tal. É diferente. Mas mesmo assim, bons amigos fazem bons contratos. Então, o cara é teu amigo, sabe? Você conhece as pessoas. Vai lá e fala, legal, tudo isso que a gente está definindo, nós vamos botar agora aqui no contratinho, nós dois assinamos e tudo bem. E sempre, lógico, né, prever no teu projeto algum tipo de assessoria jurídica, contábil, né, se você tiver grana para isso. Se não, de algum jeito, pegue aí na internet, tem vários formulários de contratos, né, por serviço e tal, que você vai fazer para você ter isso coberto. O importante é, antes de você começar uma produção, você ter já o máximo possível de itens daquela tua planilha lá, já contratados, já acertando quais são as responsabilidades de cada um, para você poder cobrar. Para amanhã depois dar um problema no som, você saber exatamente de quem é a culpa e você ir lá e cobrar da pessoa. E não ficar com aquele negócio solto, mais um problema que você vai ter que resolver e sem saber quem é o responsável. Eu preparei algumas dicas para uma boa negociação com os fornecedores. Vai muito aí da minha experiência prática. Espero que vocês também possam acrescentar aí outros formatos, outras formas aí a partir da experiência de vocês. E aí também o que mais vocês concluírem, acharem legal aí para a gente acrescentar aqui no processo. De toda forma, eu começaria com a questão de pagamento. Se você tem uma possibilidade no teu projeto de proporcionar um pagamento à vista, isso sempre ajuda numa negociação, né? Melhor do que aquilo da pessoa não saber quando vai receber. Da mesma forma, se você já tem uma data certa também, que você tenha certeza que você vai cumprir. Então, pagamento à vista sempre proporciona uma melhor negociação, óbvio, do que pagamento a prazo. Ou o que muita gente reclama de evento, de você ter, você cumpre o serviço, você vai lá, faz o negócio, depois você não sabe quando recebe, depois fica um negócio assim meio, né, perdido no tempo. Então, você tendo essa possibilidade daí de garantir isso para um fornecedor, você já ganha pontos e isso daí já ajuda muito, principalmente na questão de valores. Você poder pagar um valor menor desde que você esteja pagando à vista, né? Sempre é melhor. Uma outra coisa que eu acho importante é você ser flexível na negociação. Então, procurar entender também um pouco, né, do outro lado e ver o que você pode também ceder na sua negociação para facilitar aquela negociação, aquela contratação aí para dar certo, né? Deixar o emocional de lado, pode parecer óbvio, mas não é. Então, muitas vezes numa negociação as pessoas se exasperam, às vezes pegam também um fornecedor que é meio esquentadinho, e aí o cara já fala, então eu também não vou querer, aí você também pelo seu lado, bom, então tá, eu que estou pagando, então azar o seu, vou chamar outra pessoa, e às vezes é um bom fornecedor, que é importante para o seu projeto. Então nessas horas é importante você focar na questão do projeto, o que você vai fazer, e o quão importante aquele fornecedor é efetivamente para o seu projeto, deixa o emocional de lado e parte para uma negociação aí mais amigável, sempre com o objetivo final em mente, né, como eu já falei.
pesquisar valores antes de você fechar qualquer contrato, qualquer negócio. Eu faço muito isso, antes eu dou uma pesquisada, vou em sindicatos, vou a associações de classe. Então, se é elenco, eu vou no SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos, para ver tabela referencial de preços, pesquiso na internet outros prestadores de serviços, peço outros orçamentos também, não só como orçamentos de cobertura, né, que são valores maiores para você dizer que você está fazendo uma pesquisa de mercado, mas uma pesquisa real, né, de valores, para você ter uma base concreta numa negociação com o fornecedor. Às vezes o fornecedor ele custa realmente mais caro do que outros, mas ele agrega outras qualidades técnicas ou de serviço ou de confiança que você tem que também fazer uma pontuação, né? Às vezes a questão não é só o valor, mas o que aquele fornecedor vai agregar também para o teu projeto. E aí, óbvio, né, tudo isso daí você vai colocar em consideração na hora de fechamento, não só o valor. Tem casos realmente que eu contrato fornecedores até mais caros do que a prática de mercado, mas eu sei que são pessoas que vão me deixar muito tranquilo, vão lutar para resolver o problema, vão me trazer mais soluções do que problemas. E isso é muito importante, ainda mais quando você vai pegar uma produção que tem várias coisas com as quais você se preocupar, você ter pessoas do teu lado que são realmente parceiras para resolver os problemas do dia a dia. Uma outra coisa que é também importante, deu uma travada aqui. Tente fechar um pacote casado de produtos e serviços, como eu já falei, né, anteriormente. Se a pessoa, você vai contratar um diretor, se ele já puder fazer a direção e o roteiro, você já fecha um pacote. Se você vai pegar alguém de som que vai poder ceder os equipamentos, também operar, também instalar, já fecha um pacote com ele que sai mais barato do que você contratar essas coisas separadamente. Às vezes o mesmo profissional ele pode, né, te prestar vários serviços dentro do projeto, tenta fechar um pacote com ele de coisas que também sabem bem mais barato. E como eu coloquei aqui, barganhar. Barganhar não é simplesmente puxar o valor para baixo, mas também você já tem, o fato de você já ter um orçamento, você já tem um preço de referência, você já tem o orçamento da pessoa. Eu procuro fazer sempre isso, eu deixo muito claro, muito transparente para as pessoas o quanto que eu tenho de verba. Eu falo, fulano, olha, eu tenho tanto de verba, mas realmente esse valor que você me dá, eu queria muito te contratar, mas não vou conseguir porque eu não vou ter verba para isso. Mesmo que na hora que você joga lá o valor para a pessoa, mesmo que seja um pouco abaixo do que você tem na tua planilha, né? Mas jogue isso daí nesse sentido, de falar assim, olha, infelizmente o que eu tenho de verba é tanto, né? Eu queria muito trabalhar com você, gosto muito do teu trabalho, gosto muito do teu serviço, da forma como você trabalha, acho que a gente, né, tem como fazer coisa junto, mas eu não consigo chegar nesse valor. O mesmo vale para compra também, né? Então você já tendo uma possibilidade de ter um pagamento à vista, você já pode baixar esse valor. Que isso é uma das primeiras coisas que o fornecedor quer saber na hora que ele vai trabalhar, né, com qualquer contratante. Tá, como é que você vai me pagar isso daí? Você vai me pagar isso com nota fiscal, sem nota fiscal? Você vai me pagar isso? Você tem uma data certa de pagamento? Você consegue me antecipar alguma coisa que seja uns 20% ou até às vezes 50% para eu começar a trabalhar? Então isso também dá, você olhando pelo lado, lembra quando eu falei ser flexível? Significa você também se colocar um pouco no lado de quem está comprando, o teu projeto para prestar serviço. Então olhando também o lado dele, quais as seguranças também que você vai dar. E às vezes realmente a pessoa quer trabalhar contigo, já ouviu falar de você, poxa, que legal, então eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar nesse projeto, que é um projeto que vai ser importante para mim, para o meu portfólio, para o meu histórico. Então tudo isso daí conta na hora de você determinar o valor e o que a pessoa vai estar fazendo.
e sempre que possível agregue coisas para a pessoa te prestar de serviço, né? Fala, fulano, vamos fazer o seguinte então, eu fecho até esse valor que você está propondo, mas eu queria que você também me garantisse isso, você também pudesse fazer mais isso, você também me ajudasse em mais aquilo outro. Não quero ter problema nenhum, quero que você resolva tudo ligado a esse item que você está cuidando. Isso também ajuda, né? Às vezes a empresa não tem como, você vai contratar uma empresa de segurança, o cara só sabe fazer aquilo, de prestar um serviço de segurança e pronto. Mas às vezes você tem outros itens ali do projeto que a pessoa pode agregar, tá bom? Ajude o fornecedor a participar do seu projeto, né? Então é bom você também abrir para o fornecedor o que é que de fato que você vai estar fazendo e outros itens que você vai estar contratando. Porque às vezes o fornecedor ele não pode te ajudar em algum outro item, mas ele conhece alguma outra pessoa, algum outro bom fornecedor, algum outro bom parceiro que pode te ajudar naquilo. E eu vejo muito que as pessoas não gostam de falar muito, né? Ah, eu não gosto muito de abrir os detalhes do projeto para qualquer fornecedor que eu esteja contratando. Eu trabalho de uma forma justamente oposta. Qualquer um que eu vá contratar, eu gosto que ele tenha uma visão geral de tudo que vai acontecer. Às vezes o fornecedor não quer, fala, não quero saber, eu só quero saber o que de fato eu tenho que fazer. Mas tem gente que acha importante também saber o que outras pessoas vão estar fazendo, como é que vai ser essa operação casada, né? Você envolvê-lo do projeto, envolvê-lo em reuniões, você convidá-lo para reuniões de produção, para reuniões de pré-produção, você convidá-lo a participar dessa mais do andamento do projeto. E nem que o teu projeto vá mudar também ao longo do caminho. Você também não pode ser intransigente de achar que está definido o meu projeto, eu não mudo. Mas você ter essa possibilidade de, até que o cara trouxe uma ideia legal, até que ele trouxe uma ideia boa, vou acrescentar isso ao projeto, vou mudar isso. De fato, a gente não precisa dessa sinalização interna toda, por exemplo. Ou a cenografia, ele até que sugeriu uma outra coisa que pode ser mais simples, mais barata, ou que vai funcionar melhor, que vai ser mais legal, mais fácil de montar, de desmontar. Então mude também, seja flexível também para mudar coisas do seu projeto, desde que não altere, lógico, o objetivo final que você quer atingir, não é? E se o seu projeto permitir, ajude o fornecedor a ganhar novos negócios por seu intermédio. Isso é uma coisa também que ajuda muito, né? Você poder falar para a pessoa, olha, é legal porque assim, eu vou te apresentar para outros potenciais contratantes. Né? Você vai conhecer outras pessoas que eventualmente podem estar te contratando, podem estar te indicando. Então, às vezes, a pessoa que vai prestar serviços para o teu projeto até topa ganhar um pouco menos, mas ter essa possibilidade de ser indicado para outros trabalhos e aí ele ganha mais a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Tudo isso daí é uma questão, aquela que a gente fala, né? Do ganha-ganha. Uma possibilidade de você ganhar, né? Ao contratar o fornecedor, ele também ganhar, ele também ficar feliz, também ficar satisfeito com o negócio, sem aquela exploração, né, escrava, aquela coisa imposta de, putz, você é meu contratado, você tem que executar, você tem que fazer desse jeito. Pelo contrário, procurar realmente fazer um time de bons prestadores de serviços, de boas pessoas que vão estar do teu lado. Eu falo muito aqui de prestação de serviço porque normalmente em qualquer projeto aí de evento, pode ser cultural, social, de entretenimento, temático, esportivo, a maior contratação que a gente tem é realmente humana, né? Então são as pessoas que vão estar prestando serviços para o teu projeto. Material é pesquisa de mercado, então você não tem muito o que fazer. Às vezes você vai numa loja que você já compra tudo, você já negocia e tal, já é. Por isso que eu não falo tanto aqui da compra de material, mas é mais realmente a questão da prestação de serviço, tá bom? Espero ter ajudado. Outra coisa importante
foco no que é de fato importante. O que eu vejo muito acontecendo em outras produções, as pessoas se perdem, né, nos problemas que vão acontecendo e esquecem o que de fato elas querem fazer. Logo no início eu falei de você imaginar o teu projeto acontecendo, o teu último dia, né, ou o último dia de gravação, ou o último dia, ou o filme estreando, ou a série estreando, ou o teu espetáculo, ou o teu festival, ou o teu sarau, ou seja lá o que for, o teu game que você está produzindo, estreando e as pessoas usando, comprando. Esse momento final que você imaginou é o que de fato é o importante. Qual o público? Você está atingindo o público? O que você está fazendo? O que você está entregando para esse público? Isso é que é o importante. E aí, todos os problemas que forem aparecendo, você vai vendo qual é a relevância dele em relação ao teu foco principal. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, para um projeto, eu vou fazer um festival de rock e tive um problema com o espaço lá. O espaço deu para trás, não vai poder mais ser num ginásio. Isso é alguma coisa que você não vai conseguir resolver, você vai gastar um tempo, você vai gastar uma energia, ou você consegue fazer isso em um outro lugar, ou você consegue fazer isso online, ou você consegue... qual é o foco final, né? O objetivo do projeto? O objetivo final é um festival de rock que seja legal, com novos talentos ou com internacionais e que o público tenha a oportunidade de interagir com isso. Se esse é o teu objetivo final, às vezes o local ele deixa de ter essa importância, né? Então, muda, né, o seu projeto. Os problemas vão acontecendo, as coisas vão te desafiar. E aí, o melhor exercício que você faz é sempre estar de olho nesse momento final. Não, o que eu quero é essa satisfação dessas pessoas, eu quero que tantas pessoas sejam impactadas, ou eu quero que as pessoas gostem, quero que as pessoas tenham possibilidade de interagir, ou que as pessoas gostem do meu produto, ou que, enfim. Isso daí é o que você vai olhar e é o que vai definir o quanto que você vai gastar de tempo para resolver cada problema, né? Porque a maior parte dos problemas que vão aparecendo para você numa produção, você vai ver que não tem essa importância, mas as pessoas assumem, né, uma importância e não são flexíveis. Tem que ser de todo jeito, porque eu estou contratando, porque eu estou pagando, então tem que ser em tal lugar. Eu já fiz o contrato com esse espaço, e agora? Como é que eu vou fazer para fazer meu evento? Eu contratei você, o artista que você contrata, e o cara no meio do processo é contratado para uma novela. E aí vai para fora do Brasil, e aí te deixa na mão, e aí, sabe, ao invés de você parar, espernear e ficar louco, pensa, cara, meu objetivo final do projeto era ter gente legal, fazer isso, ou fazer um espetáculo, ou fazer um show, ou fazer alguma coisa que seja legal. Muda rapidamente, seja flexível, não gaste sua cabeça, não perca tempo, ocupe sua cabeça tentando resolver problemas que são insolúveis, ou que vão te gastar muito tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro. Então vão te consumir muito tempo para você resolver um negócio. Corre atrás de outras alternativas e vai atrás, entendeu? E muda. Quando você tem projetos que são incentivados, e aí eu vou falar isso um pouco mais lá na frente, no outro modo, são projetos que têm um incentivo fiscal, né, que a empresa patrocina, e aí você tem Lei Rouanet, você tem Lei Federal de Incentivo à Cultura, você tem Lei do Esporte, você tem várias outras leis. Tudo isso que você for fazer de mudança do teu projeto original, você tem que se reportar, né? Então você tem que falar com o patrocinador, você tem que falar com o governo, você tem que comunicar a outras pessoas quais as atitudes que você está fazendo. Mas toda vez que aconteceu isso comigo e eu consegui justificar que o foco principal do projeto não estava sendo alterado, eu não tive problema. Então, assim, eles aceitaram, porque eles entenderam, bom, realmente, de fato, problemas acontecem, o foco principal do negócio não está mudando, então, ok, legal. Se muda muito, aí realmente você tem que ver se é um problema que você vale a pena você gastar mais tempo e dinheiro para resolver, ou se é alguma coisa que você... Bom, então, realmente eu não tenho como resolver esse problema agora, todo o meu elenco, toda a minha equipe técnica
trancafiada em um lugar e não pode sair, eu preciso de alguma coisa que seja ao vivo. Não tem jeito, né? Então você vai lá e vai pedir para segurar, para dar um tempo para você poder voltar com o projeto na sua íntegra. Mas sempre pare para pensar se não tem uma alternativa de você resolver o problema sem perder muito tempo e, é lógico, sem se estressar, né? Hoje em dia a gente fala muito, né, de mídia, marketing de redes sociais, marketing de internet, divulgação pela internet. E de um modo geral, esse cuidado de divulgação, as pessoas perguntam se isso é do produtor executivo ou se seria da agência contratada. Então, vamos dizer assim, a supervisão geral de tudo isso, ela é do produtor executivo. Então é o produtor executivo que vai estar contratando quem vai estar fazendo a arte gráfica, quem vai estar acompanhando a divulgação, se vai ser uma agência, se vai ser um profissional que vai estar jogando isso nas redes sociais, fazendo comercial televisão, anúncio em jornal, spot de rádio, podcast, por aí vai. Mas o produtor executivo, ele é o cara que coordena isso. Então é ele que vai lá para que isso mantenha uma unidade, né? Então para que a peça que você vai estar vendo, que você vai estar recebendo no teu WhatsApp de convite para o projeto, tenha a ver com o anúncio, que tem a ver com a rede social. Então muitas vezes a estratégia em si também de marketing e comunicação, ela começa pelo produtor executivo. Então ele é o cara até que vai chegar para uma agência ou para um profissional de comunicação ou de mídia e vai dar o briefing. Ele vai dizer exatamente o que é o projeto, qual é o objetivo. O nosso objetivo é atingir tantas mil pessoas e a gente quer ou 100 pessoas ou 20 pessoas e por aí vai. Se você, lógico, é um projeto menor que você não tem esses recursos, é você que vai estar fazendo isso. Então, vá testando, pesquisando, usando mais a internet, que é uma mídia mais barata, que pode dar retorno, né, dependendo do que você quer, e você já começa a fazer trabalho, você já vai jogando em redes sociais, você já vai mobilizando as pessoas, convocando amigos, mas é o produtor executivo que é o cara que vai coordenar também todas essas operações para poder atingir, vamos dizer assim, os resultados de mídia, de marketing, de comunicação, como todas as outras atividades, né? Como eu coloquei. Então, bilheteria, logística, hospedagem, alimentação, até o restaurante, a comida, catering, se for o caso, que você vai contratar, qual o tipo de comida que você vai colocar no teu evento para a tua equipe técnica, quer dizer, tudo isso daí tem que estar muito bem planejado, né? Anteriormente, para de fato na hora da execução. E a execução é assim, prometeu, agora você cumpre e entrega. Muito difícil você não ter esse trabalho ao longo do caminho de comunicar às pessoas do que está acontecendo, as pessoas que são envolvidas, ou patrocinadores, ou governo, ou sócios, ou outras pessoas lá que são importantes, chave, e você fazer as alterações das coisas do teu projeto sem comunicá-los, sem envolvê-los na história, e depois o pessoal ficar feliz. Então, o melhor caminho que você pode fazer é, lógico, toda coisa que você vai fazendo na etapa, de cada etapa de produção cumprida, você comunicar a todo mundo. Nós vamos falar um pouco disso com mais detalhes no outro módulo de negociação, na parte de venda, de você comunicar patrocinadores, você comunicar os investidores, de todas as etapas que você está fazendo, que você está conquistando. Mas o importante é que, assim, pelo menos aquilo que você prometeu de executar, se vira para fazer. Então, entregue pelo menos aquilo que é o mínimo que você se comprometeu para executar. Se você entregar mais, melhor, ótimo para todo mundo. Mas você não pode entregar menos. Então, e se dá por contente, feliz e satisfeito, né? Prometeu entregar 10 apresentações, prometeu fazer um vídeo de 5 horas de duração, não vai entregar um de 1 hora ou de 30 minutos. Então, quer dizer, pode parecer óbvio isso,
mas assim, volta e meia a gente recebe reclamação de empresa, de patrocinador, falando assim, putz, os caras prometeram um negócio e simplesmente não entregaram, ou entregaram um negócio muito menor do que era o prometido. Então é melhor o produtor ser a pessoa com o pé no chão, né? Você pode fantasiar, você pode sonhar na tua fase de pré-produção, a tua fase de planejar, de você imaginar, e aí aos poucos você vai puxando para a realidade. O que de fato você vai conseguir. Ah, eu queria um astro internacional de Hollywood para estar trabalhando comigo. Tá, mas eu não vou conseguir essa grana, então eu consigo um astro brasileiro? Ah, não vou conseguir um cara de bom talento aqui, putz, eu não sei se eu vou ter grana para isso. Vou conseguir um cara iniciante, mas que tem talento, eu faço teste e eu ajudo esse cara a crescer profissionalmente. Você entendeu? Então, assim, tudo vai depender da tua realidade aí, principalmente orçamentária, e de estrutura também que você vai conseguir montar para produzir. Porque às vezes você tem aquele teu checklist lá que você fez e você não vai conseguir contratar aquilo tudo. Você não vai conseguir contratar o pessoal. Às vezes você não tem o tempo necessário que você precisaria para fazer o projeto daquela dimensão, daquele jeito. E aí você readapta tudo para o tamanho. A produção, a execução. Teu projeto já foi todo planejado, já foi todo mundo contratado, e aí você começa de fato, dia 1, você começa de fato a fazer as atividades. O que é bem legal de você fazer é um calendário, dia a dia teu de produção, o que você vai estar fazendo para aquele dia e quem são as pessoas responsáveis. Então, dia 1, eu vou precisar que as pessoas que cuidam de, sei lá, de cenário, que cheguem lá no espaço e montem um cenário. O eletricista tem que estar lá também, então o eletricista vai ter que estar lá às 8 horas da manhã. O engenheiro de som vai ter que estar lá também, o engenheiro vai ter que estar para acompanhar tudo, o técnico de som e luz vai ter que chegar, os equipamentos vão ter que chegar. Então, se o pessoal vai estar lá 8 horas da manhã, vão marcar 11 horas da manhã para estar chegando o equipamento de som e luz, por exemplo. 1 da tarde vai estar chegando, começa a chegar, por exemplo, elenco, artistas e tal. Se for show, para passagem de som. Se for uma gravação, então eles podem de repente chegar um pouco mais tarde. Isso tudo, esse detalhamento, você vai definir junto com toda a equipe que você contratou. Mas isso tudo é feito antes do dia. Então não é chegar lá no dia e falar assim, fulano, e aí? Pô, cadê o som? Eu falei, pô, cara, ninguém me falou nada que era pra eu estar lá. Ou, o que é pior, as pessoas chegam lá e falam, Ricardo, e aí? Cheguei aqui para montar o som, cara, não tem ninguém, não tem nada. Não tem nem luz aqui no poste. Como é que eu faço? Então, essas coisas todas, você vai planejar o teu dia a dia. Então, o teu cronograma diário já de produção. Então, na hora que você já contratou, o pessoal já começa a fazer, às vezes você tem um intervalo, vamos dizer assim, maior, tem casos que você não precisa um detalhamento tão grande desse dia a dia. Vou dar um exemplo, um espetáculo teatral. Você vai ter o espetáculo e aí você vai ter um tempo que é o desenvolvimento de roteiro. Nesse tempo de desenvolvimento de roteiro, não há muito o que fazer, né? Então você marca lá um mês, sei lá, que o cara vai fazer o roteiro, o texto, 2 meses. Esse tempo vai ser um tempo que você vai botar no teu calendário que não tem muita coisa para acontecer. Você não precisa parar para ficar fazendo atividade dia a dia. Dia tal, acordei, tomei café da manhã e estou esperando o roteiro. Não, é um período que você vai estar lá parado. Depois, de fato, você vai começar, você já começa a botar reunião com o diretor, primeira reunião com o elenco, ensaio, passagem de desenvolvimento, reunião com o figurinista, reunião com o cenógrafo. E aí, cada um deles que vai te dando, né, os prazos que eles vão precisar, que eles já passaram para você e você reafirma agora, você me prometeu que você vai entregar o cenário em 2 semanas, né? Você me prometeu que vai entregar o figurino daqui a 3 semanas. Então, lógico, você coloca um períodozinho aí de margem de segurança, né? Se o cara pegar uma gripe, uma virose, alguma coisa, não puder te ajudar, atrasar tudo, né? Sei lá, caiu uma bomba, qualquer coisa pode acontecer, pegar o fogo, entrou água na casa, perdeu as coisas, o cara vai ter que refazer. Então você considera também um período
de segurança, né, que é o período tragédia, que vai te cobrir algum atraso dele, né, dessas coisas daí. E pressiona o cara. Dali em diante, você tem o teu cronograma, você pressiona. Na hora que as coisas vão pegando mesmo, que vai chegando perto, é a hora de você fazer esse teu cronograma dia a dia, né? Então pode ser uma estreia, pode ser o teu festival, pode ser o início das gravações, podem ser as gravações, pode ser que é meio uma ordem de serviço. Você vai fazer um serviço com todo mundo que está envolvido, quais são as responsabilidades de cada um, horário de chegada e o que cada um tem que resolver. Para terminar, eu queria falar de duas coisas muito importantes. Primeiro, o fechamento do teu projeto. Então, depois que você conseguiu concluir, que você entregou, né, com sucesso aí, todas as propriedades, tudo aquilo que você tinha previsto inicialmente, é a hora de você fazer o fechamento. E nesse momento é muito importante você gastar o mesmo tempo que você gastou para fazer todo o planejamento. Ou seja, agora é a hora de você juntar tudo que saiu na imprensa, você pegar opiniões, depoimentos das pessoas que estiveram no seu evento, que pode ser desde um processo mais simples, como um livro de visitas para as pessoas escreverem, até alguma coisa mais complexa, mais elaborada, através de internet, que as pessoas deixem opinião em site, o site do projeto, por aí vai. Mas é muito importante agora você forçar para ter um relatório o mais completo possível. E é óbvio, fazer também o fechamento do orçamento. Ou seja, você pegar tudo aquilo que você tinha previsto para gastar e de fato quanto que gastou. Esses dados são muito importantes para que você possa ter um material, primeiro, de memória, né? A gente tende a esquecer muito facilmente, ainda mais com o volume de trabalho, a gente esquece, né, o que aconteceu, às vezes esquece, tem casos que eu esqueço até datas de eventos importantes que aconteceram. Então você ter esse relatório é uma forma de você ter essa memória disso. E outra coisa, lógico, você tendo investidores, você tendo patrocinadores, você tendo outras pessoas a quem se reportar, contratantes e tal, esse é o momento de você mostrar de fato tudo aquilo que foi entregue, né? E seja não só criterioso e detalhista nesse relatório, mas também bem honesto. É hora agora de você colocar também seus erros, os erros e acertos e por quê. Quer dizer, por que certas coisas não foram atingidas, por que tais problemas aconteceram. Escreva, coloque isso tudo no relatório, até para que isso possa te ajudar a corrigir problemas, defeitos e outras coisas que possam acontecer e prever também imprevistos para os projetos, para os eventos futuros. Ou seja, o relatório final é muito importante. Anexar vídeos, anexar fotos e mais tudo que você possa ter disponível sobre o teu projeto. Uma outra coisa para falar também é sobre mercado de trabalho. Se você, por acaso, está começando agora a trabalhar como produtor executivo, quer entrar nessa área, é importante você saber algumas características que são fundamentais, que você tem que ter no teu desenvolvimento do trabalho, e que se você não tiver, é hora de você correr atrás e aprimorar. O primeiro passo é essa sensação, esse sentimento de organização e de planejamento. Isso é muito importante, porque você é a pessoa que vai coordenar todas essas operações de todos os departamentos e você tem que ter isso muito bem categorizado. O que cada um é responsável, qual o prazo dele, qual o orçamento para cada área, e responsabilidade e o que ele de fato ali tem de compromisso, de comprometimento dentro do projeto. Essa sensação, vamos dizer assim, né, de planificação, dessa ideia de planejamento, de organização, é alguma coisa que você vai adquirindo, né, com a prática, mas pelo menos esse inicial é importante você ter. Essa preocupação de você parar, de você gastar um tempo pensando, escrevendo tudo que pode acontecer e dali em diante você ter essa habilidade
para ir no dia a dia e acompanhar a execução de cada etapa, de cada coisa, de cada responsabilidade. Isso é muito importante para um produtor executivo. Uma outra coisa é a capacidade de negociação, né? Então, você estar sempre preocupado no projeto, né? O que você pode fazer, como é que você pode economizar dentro do projeto e procurar daí ter também as melhores condições, né? Então, os melhores fornecedores aos menores preços. Isso você também vai ganhando, né? A tarimba, você vai ganhando a prática disso daí nos seus projetos. Mas, de toda forma, quem vai cuidar dessa negociação, quem tem que cuidar do dinheiro é você. Então, coloque sempre na tua cabeça de que essa é uma responsabilidade sua, do produtor executivo. Para terminar, uma outra característica que eu acho muito importante é essa tranquilidade. Você tem que ser uma pessoa calma, você tem que ser uma pessoa segura naquilo que você está fazendo. Todo evento tem muita emoção, tem ânimos alterados. É muito comum a gente ver casos, né, de pessoas que extrapolam, que perdem, que ficam muito nervosas e daí em diante ficam agressivas, e aí dá muito problema, dá briga, dá discussão. O produtor executivo é o cara que tem que ser justamente a pessoa que vai quebrar isso. Tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que chegar na hora e saber ponderar, botar as pessoas juntas para conversar, para discutir, botar separado. Nunca chame a atenção de ninguém em público, elogie em público e recrimine em particular, né? Então, chama a pessoa em separado, se deu algum problema, alguma pessoa que está tendo algum tipo de dificuldade para resolver alguma responsabilidade dela, chama a pessoa em separado, conversa com ela em separado, nunca em público. Isso altera os ânimos, isso mostra insegurança, e você é a pessoa que as pessoas vão estar ali se espelhando, né? Então, a produção, o andamento de uma produção, apesar de todo o estresse, apesar de todas as confusões que possam ter, de qualquer tamanho que seja o tipo de produção, quem vai ditar esse ritmo é o produtor executivo. Então, essas características eu considero de extrema importância para um produtor executivo. E para terminar, falar também um pouco de valores. Então, para quem está começando agora como produtor executivo, que tem interesse, quer saber, bom, e agora, né? Como é que eu faço? Quanto que eu ganho? Normalmente, eu vou dizer um pouco, quer dizer, da minha experiência pessoal, né? Eu comecei fazendo eventos pequenos. Então, comecei fazendo eventos de colégio, depois faculdade, e aí depois, né, acabei percebendo que eu tinha meio que uma característica para isso. Eu fazia coisas que as pessoas, né, acabavam não fazendo, então eu que tinha que, né, assumir a frente para fazer o evento, para fazer as coisas acontecerem, e aí meio que foi assim. Então, se você começar com eventos menores, com projetos, vamos dizer assim, com um controle que você consegue ter um controle maior, é um bom início. Se você já quer começar direto trabalhando, ou você tem uma oportunidade de já começar trabalhando com algumas produções maiores, lógico que o legal é você estar junto com algum produtor, ou você começar mais com um assistente de produção, e sempre anotando tudo, gravando tudo, como a tua memória também, para você, dali em diante, desenvolver esse tipo de atividade. Muita humildade, eu acho que é muito importante para quem está começando. Às vezes eu vejo algumas pessoas que estão começando e que já se colocam, eu sou produtor, eu que estou fazendo, eu que estou acontecendo, eu que mando aqui. E a humildade é que vai te dar a garantia de você perceber aonde estão os problemas do teu evento, né? Você ouvir mais do que falar é muito importante. E ouvir em todos os sentidos, ouvir, perceber, ficar atento às coisas que estão acontecendo ao teu redor dentro do projeto, como as pessoas estão trabalhando, se as coisas estão funcionando, como que as coisas estão fluindo, para que tudo corra de uma forma tranquila, para que quando os imprevistos acontecerem, você estar pelo menos bem equipado, né, emocionalmente, para resolver qualquer tipo de problema que possa acontecer.
E em relação a valores, normalmente, né, eu vou dizer por mim, eu tenho algumas opções, vamos dizer assim, de remuneração. Em uma remuneração, eu posso receber como um produtor executivo contratado, então a pessoa diz, dependendo, lógico, do tamanho do evento. E em outros casos, eu consigo também uma negociação de que aonde eu tenho, vamos dizer assim, meu fixo do meu trabalho como produtor executivo, e o que eu conseguir economizar do projeto sem perder a qualidade técnica, né, artística e, enfim, a qualidade do evento, seja lá qual for, o que eu conseguir economizar, dessa diferença daí eu tenho uma participação, que pode chegar às vezes até a 50%. Então o produtor também, o contratante, em alguns casos, topa também isso. Então ele paga o teu trabalho como produtor executivo, e como você vai conseguir fazer com que o evento saia mais barato do que o inicialmente previsto, essa diferença daí a gente divide, eu tenho uma participação em cima desse lucro, né? Isso é uma ideia. Mas assim, em alguns casos, como referência, inclusive no outro módulo que eu falo mais da parte de detalhamento de projetos, já tem algumas tabelas, vamos dizer assim, de referência que você pode usar como valor. A FGV, por exemplo, de São Paulo, fez um estudo para o Ministério da Cultura e que depois foi adotado por secretarias de cultura, uma tabela de referência de prestação de serviços, que está disponível no site da Secretaria da Cultura, que é um boletim de serviço. É uma tabela antiga, que é de junho de 2012, mas serve como uma referência para um trabalho, uma remuneração de produtor executivo de mais ou menos 2.400 por mês. Isso daí pode variar em função do tamanho do seu projeto, de 2.000 até 10.000 reais, ou às vezes você pode fechar também um pacote fechado com o contratante e você tirar até mais, né, do que isso. Você pode chegar a 10.000, 15.000, por aí vai. Mas tudo depende também da dimensão do projeto. Se é uma produção grande de cinema, por exemplo, se é um grande evento, um grande seminário, um grande congresso, ou, sei lá, uma feira, um festival, né, sei lá, internacional. Então, tudo vai depender também do volume de trabalho e de responsabilidade que você vai ter. Mas vamos botar aí um valor aí de referência médio, aí entre 2.000 e 400, que é alguma coisa que o Ministério da Cultura, o Ministério da Cidadania, né, que é a Secretaria da Cultura hoje autoriza, né, você a ganhar em um projeto cultural, até alguma coisa de livre negociação aí que vai na faixa aí de 10.000, 15.000 reais.